Boa noite para todos, bem-vindos ao quarto episódio do MentoraCast, ao meu podcast. Eu tô muito feliz de estar realizando esse sonho e, claro, graças a Box 404 Studios. Gente, esse estúdio aqui é impecável. Áudio, iluminação, a qualidade do cenário. Aqui tem mais de 10 estúdios e mais de 30 cenários para você poder brincar, gravar seu curso, seu podcast e realizar esse sonho como eu. Estou aqui hoje com dois convidados muito especiais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde financeira e saúde física, como isso impacta não só na comunicação, mas na nossa vida. Eu sou a Larissa Lima, mentora de comunicação, e ajudo empreendedores a desenvolver habilidades, ter estratégias, ter as ferramentas certas para gravar seus conteúdos de forma descomplicada. E hoje a gente também vai trazer o assunto da comunicação dentro desses dois pilares, que é a saúde financeira e saúde física. E para começar, eu quero chamar a Letícia Guerra. Gente, a Letícia, ela faz parte da minha vida. Eu falo que eu dou a minha vida por ela. Vocês já vão entender um pouquinho por quê. Bem-vinda, Lê. Conta um pouquinho. Quem é Letícia Guerra? Prazer estar aqui. Lari, uma honra, viu? Obrigada pelo convite. Você sabe que eu te admiro, você é minha irmã, mas é uma honra estar aqui e poder participar. Bom, eu sou Letícia Guerra, eu trabalho com seguro de vida, sou especialista nessa área. Meu objetivo é trazer tranquilidade financeira. É fazer as pessoas terem conforto mediante imprevistos que a gente não controla, mas todos nós estamos suscetíveis. Então, basicamente é isso, né? Trazer uma proteção para todo mundo que precisa. E por que a Letícia Guerra decidiu trabalhar com seguro de vida? Na verdade, eu decidi empreender. Eu decidi mudar a minha carreira. Eu trabalhava como CLT por muitos anos e eu vi uma possibilidade, uma modalidade de negócios que eu achei interessante. E eu falei, olha, aí fui atrás da empresa, fui ver como que era o trabalho da Prudential aqui no Brasil, fui conhecer toda a idoneidade, a solidez da companhia. Eu me identifiquei logo de cara. E aí eu falei, gostei, eu acho que é esse meu caminho. Eu quero traçar esse plano de carreira e ser útil de verdade, né? Trazer alguma coisa que pudesse ajudar a população, principalmente voltado para a educação financeira. Incrível. Você já vai contar um pouquinho como é esse ser útil, né, Letícia? Vou deixar. E agora, o marido, o pai, o amigo, um cara que eu sou muito fã, que eu tenho muita honra de conhecer, de saber da história dele, ver a garra dele todos os dias. Eu vejo esse cara acordando de madrugada, não só para cuidar da filha, mas também para poder trabalhar. Então, Alaor, seja bem-vindo. Conta um pouquinho pro pessoal de casa quem é o Alaor Guimarães. Obrigado pelo convite. Muito prazer em estar aqui com você, com a minha esposa, né? Bom, meu nome é Alaor Guimarães, eu sou especialista em evolução corporal, trabalho como personal trainer, atuo na área há quase 15 anos e eu me envolvi nessa área porque, como eu fui atleta de fisiculturismo, eu vi uma lacuna entre o conhecimento teórico e prático. Eu saí da faculdade meio... Sabe quando você sai assim, você aprendeu muito, mas e aí? Eu preciso da prática. Aí eu resolvi ser atleta de fisiculturismo, aliar essas duas funções e capacitar o meu trabalho para ser mais assertivo, trazer mais propriedade, né, para os meus alunos. E com isso eu venho ajudando pessoas a sair de depressão, a melhorar a autoestima. E eu amo o que eu faço, acordo cedo, dou minhas aulas, amo treinar e praticamente é isso. Eu ajudo pessoas a melhorarem não só o físico, mas consequentemente a mente, a emoção e por aí vai. E, Alaor, qual que é a importância? O que você acredita que é mais importante para a pessoa começar a treinar? Qual é a decisão que ela precisa ter? Bom, primeiramente a decisão que ela tem que ter é... acorda, coloca uma roupa de academia. Não pensa. Se não for no corpo, você vai trabalhar primeiro, coloca na sua bolsa. E saiu e vai para academia. Não adianta você só fazer a matrícula e não ir. Você tem que fazer. Pensa só hoje. Eu vou treinar hoje. Não conseguiu hoje, tenho amanhã. Acordou, não, dessa vez eu vou. E treina, e começa. Com certeza. Bom, eu falei que a Letícia, ela é uma pessoa muito especial na minha vida, gente, porque basicamente ela me deu uma segunda oportunidade de estar aqui. Por quê? Eu sofri um acidente vai fazer 2 anos agora, né, Lê? E eu caí de uma caçamba de uma caminhonete, eu fiquei em carne viva o corpo todo e eu sou sozinha, perdi minha mãe muito nova, desde os meus 25 anos de idade, e quando tudo isso aconteceu, eu entendi que eu precisava de alguém para me ajudar, e quem iria me ajudar?
E aí eu lembro como se fosse hoje que ela cuidou de mim. Eu fui babá da filha dela antes, tá? Na verdade, ela tá me pagando, eu acho. Esse podcast não é pra chorar, não, né? Porque eu já tô ficando emocionada, gente. Na verdade, eu cuidei da filha dela também, ajudei ela em algum momento lá que ela me pediu. Fui pra São Paulo, fiquei algumas semaninhas lá e depois aconteceu isso. Eu lembro como se fosse hoje o tanto que eu sofri, o tanto que eu olhava pra cara dela e chorava e falava, meu Deus, será que eu vou aguentar tudo isso? E hoje tá aqui e tá bem. Meu Agradeço amor. do fundo da minha alma tudo que você fez por mim, sou muito grata, viu? Te amo. E agora, Lê, me fala uma coisa, como é que você chegou no mercado de seguro de vida? Como que foi essa virada? Como que você encontrou essa empresa? Na verdade, eu já conhecia quando eu morei nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de ser babá lá nos Estados Unidos, cuidei de crianças e adolescentes. E lá tem um logo gigantesco, né? Na Times Square, eu morava pertinho de Manhattan. A minha amiga é muito chique. Desculpa. Mas eu fui ser babá, não tem muita coisa chique nisso. Mas lá que eu conheci o logo, né? Conheci que existia a empresa, mas eu não sabia em que área que ela atuava e tal. E aí, quando eu cheguei no Brasil, comecei a trabalhar em outra área, como CLT, e uma pessoa me indicou. Me indicou e falou, olha, tal fulano passou o seu contato e eu gostaria de te oferecer um seguro. E eu falei, tudo bem, pode vir, né? E eu conheci, gostei muito, aí eu fiz o meu seguro. Eu acho que foi muito fácil vender pra mim, porque eu perdi meu pai com câncer. Então, quando a pessoa falou que teria proteção para doenças, eu falei, eu preciso, porque eu não quero passar o que meu pai passou. E depois morreu o assunto ali. Eu nem pensei em trabalhar com isso. Até que alguém me indicou de novo. Foi até engraçado que quando me ligaram, eu falei, não, já sou cliente, gente. Não precisam vender mais porque eu já sou cliente. E aí ela falou, não, eu quero que você conheça de fato a modalidade de franquia, que é para você trabalhar nessa área de seguros. Para você ter a sua empresa Pra eu ter a minha empresa e ser franqueada da Prudential, né, dessa multinacional americana. E aí eu fui conhecer. E aí eu gostei muito. Eu falei, nossa, é isso, né? Eu sempre penso em como eu posso ajudar a população, né? No que eu posso fazer de fato para conscientizar e trazer alguma informação que seja útil para alguma família. E eu me achei nessa oportunidade. Eu falei, olha que bacana, né? Eu posso atuar nessa área. Estudei muito, né? Porque como era tudo muito novo para mim, eu sabia o que eu tinha na minha pólice, né? Nem sabia o que eu tinha contratado também, viu, direito. Gente, eu tenho seguro com a Letícia, mas também não sei o que Gente, tinha mas na já pólice, expliquei não. pra ela. Todo ano eu explico, tá? Todo ano eu explico. Mas é realmente muito técnico, Mas né? é muito legal você falar isso, Lê, porque a minha mãe faleceu com 54 anos e ela tava super bem de saúde e ela deixou 5 seguros pra gente. E eu falo assim, que se ela não tivesse deixado esses 5 seguros, eu não teria meu apartamento hoje, eu não teria talvez meu carro hoje, eu teria demorado um pouco mais pra ter. Os meus irmãos não estariam numa condição que eles estão hoje melhor. Então é muito importante você ter essa proteção. É igual seguro de carro, você paga pra não usar, é pra não usar mesmo, mas você tem que ter essa proteção pra você poder se sentir preparado, até mesmo, né? Mas até que o seguro de carro você realmente pode não usar, né? Mas vida um dia você vai morrer, né? Isso daí é Sim, fato, com não tem como a certeza. gente duvidar disso. Então, o seguro, ele se faz necessário para todo mundo que tá vivo, né? Então, quem precisa de seguro? Quem tá vivo, né? Porque, de fato, é a única certeza que nós temos, além de pagar imposto, né? E o nosso propósito, ele vai mudando. Eu lembro que quando eu perdi a minha mãe e eu passei por tudo que eu passei, eu entendi que eu tinha uma opção. Ou eu reclamava ou eu continuava trabalhando. E eu entendi, eu vi a oportunidade de eu poder ajudar as pessoas a ter saúde. Que eu comecei a trabalhar com uma empresa de saúde, me tornei líder nessa marca. E a comunicação, ela veio depois. Porque nós queremos algo pra nós, mas Deus quer algo totalmente diferente. Então, quando eu vi no grupo de network que eu montei as pessoas tendo essa dificuldade de comunicação, eu falei, é isso que eu preciso fazer, porque parece simples pra mim, que eu já tenho uma facilidade, eu trabalho com vendas, com pessoas há muito tempo. Já é natural. Mas é gritante a diferença quando uma pessoa fala, eu não sei gravar um vídeo, e ela realmente não tem ideia nem por onde começar. E você, Lê, começou a desenvolver, os dois são meus alunos, começou a desenvolver essa habilidade, Teimosa, a gente fez os conteúdos, e como que isso te ajudou? O que você acredita que a comunicação foi fundamental para te trazer novos clientes também? Olha, eu vou te falar que a comunicação, Lari, na minha área, eu acho que em todas as áreas, né, ela é primordial. Que se você não sabe explicar exatamente, vender o teu negócio, porque todo mundo vende alguma coisa, né?
Se você não consegue ter assertividade, usar as palavras corretas, né, se fazer ser entendido, você não consegue impactar uma vida, você não consegue resolver um problema. Então, a comunicação ela se faz necessária em todos os aspectos. Então, quando eu fiz a mentoria com você, e eu fui muito resistente, né? Porque eu realmente não gostava de gravar vídeo. No dia de gravar o vídeo, ele falou, não vai gravar vídeo hoje não, né? Não vai gravar vídeo hoje não, foi a primeira pergunta do começo da mentoria. E o filtro? Eu quero um filtro. Eu falei, não, amor, não tem filtro aqui. Não tem. Máximo vai ser um retocar ele no CapCut. Eu sou muito resistente. Mas as pessoas naturalmente têm essa resistência porque a gente tem uma necessidade de aprovação. A gente não quer ser julgado. A gente não quer olhar. Então, até hoje, eu vejo meus vídeos e falo, nossa, que horrível que tá isso aí. Mas as pessoas gostam. E realmente, o que você fez comigo, Lari, foi me tirar da inércia. Foi realmente me colocar e falar assim, Letícia, vai. Só tenta, faz que depois o negócio decola, sabe? Então, foi essa iniciativa que eu não tinha coragem sozinha. Você, além de dar toda a orientação e suporte, você deu essa consultoria para que eu pudesse fazer isso de forma correta, né? Com propriedade, com intencionalidade e com verdade no que eu quero passar, né? Sem perder minha essência, sem eu ter que replicar outros tipos de pessoas, mas eu fiz do jeito que eu sou mesmo, né? Foi desse jeito mesmo. Isso que é maravilhoso. As pessoas, elas querem ver a nossa criatividade, elas querem ver a nossa evolução, porque isso vai ajudar a gente a vender. E quando a gente fala sobre trabalho corporal, Alaura, a gente entende muito que as pessoas, elas têm também essa dificuldade de tomar essa decisão. Sim. Eu queria saber de você, quando que você visualizou que isso poderia ser o seu propósito de vida mesmo, transformar a vida das pessoas através da saúde? Bom, quando eu comecei a trabalhar e principalmente a competir, que eu ligava as duas coisas, né? Eu trabalhava e competia. Eu tinha que ter disciplina e constância. E conforme eu fui desenvolvendo essas capacidades, outras áreas na minha vida começou a melhorar também. Porque eu tinha que fazer dieta, certo? Então, eu tinha que levar minha marmita. Eu não podia ficar comendo na rua, pedir um iFood, coisa e tal. Automaticamente, eu ia economizando dinheiro. O meu emocional ia melhorar, porque eu precisava dormir cedo. Eu não ia pra balada. Eu tinha uma vida mais restrita por ser atleta. Não estou falando que você precisa limitar, né? Mas eu precisei passar por esse processo, porque era uma competição. Aí, essa disciplina e essa constância, eu comecei a ligar as coisas. Pô, se tá melhorando o meu lado financeiro, o meu lado homem, o meu lado de se comunicar melhor com as pessoas, por eu estar mais saudável, eu vou pegar isso e ajudar as pessoas com mais assertividade. Porque quando elas têm disciplina e constância, o caminho fica mais curto, né? Você consegue chegar mais perto do seu resultado, principalmente físico, né? Corporal, aliado ao shape, né? Que todo mundo fala. E, Olê, por que você acredita que tantas pessoas olham para o seguro de vida como algo até mesmo desnecessário? Primeiro que ninguém gosta de falar de morte, né? Então, quando você fala de seguro de vida, a pessoa fala, não, eu não quero morrer, né? E eu acho que a gente vive num país extremamente com a cultura ali defasada na educação financeira. Então, quando você fala de um tema que de uma forma supersticiosa pode atrair isso, as pessoas já têm uma resistência. Então, precisamos quebrar esse paradigma. Mas, apesar da gente falar de seguro de vida, né, que é igual seguro de morte, 86%, acima de 80% que a gente paga de seguro é em vida, não é em morte. As pessoas morrem menos, mas elas ficam muito doentes. Então, as pessoas, no decorrer da vida, imagina, ela tem uma trajetória de, 76 anos, a média da expectativa de vida brasileira. Você, dentro de 76 anos, o que pode acontecer com você? Você sofreu um acidente que por um triz não morreu. Né? E meu pai, graças a Deus, eu já tive seguro. Graças a Deus. Então, assim, eu já tive a infelicidade de ver meu pai com câncer e falecer. Então, se isso é tão factível, né? A gente é tão suscetível a passar por uma doença ou um acidente, mudar nossa condição motora ou cognitiva, por que a gente vai procrastinar em vez de resolver e se planejar? Então, na verdade, é uma inteligência financeira. É uma inteligência financeira. Se você se planeja com antecedência, você tem a opção, igual a sua mãe fez, de garantir o respaldo numa família inteira. Porque se ela não tivesse o seguro, vocês teriam um problema muito maior do que a dor emocional. Iam ter combinado os dois, né? A dor emocional, que não tem nada que possa suprir isso, e mais a dor financeira. Então, uma dor ela tirou de vocês. Com certeza. E quando as pessoas, elas
Quando que elas se arrependem de não ter feito o seguro? Quando já é tarde, né, Lari? Quando já é tarde, então, quando a pessoa... Eu falo que muitas das decisões que tomamos na vida é pela dor ou pelo amor. Então, quando você toma uma decisão pelo amor, é porque você viu a outra pessoa errando e você fala, eu não quero que aconteça isso comigo. Eu vou fazer diferente. Então, isso você está tendo um amor próprio. Agora, quando você já está inserida num problema, o que você pensa? Agora eu vou resolver. Já que eu estou com diabetes, já que eu estou com uma situação que eu preciso tratar minha saúde, agora eu vou procurar ajuda. Aí é tarde. Então, na verdade, as pessoas se arrependem muito quando veem que a sorte não foi favorável a elas. E aí já é tarde. E é muito legal você falar isso, porque hoje as pessoas precisam desse conteúdo para entender tudo isso. Olha quão amplo é, quantas informações a gente perde, a gente deixa de ter, simplesmente porque não tem um conhecimento, porque não tem uma pessoa que grava um conteúdo falando sobre qual é o melhor momento, quando é tarde demais, quando você pode se arrepender. Sim. E falando sobre isso, qual que é o melhor momento para a pessoa fazer um seguro de vida? Sem chover no molhado, mas fazer antes de precisar, né? Então, assim, eu até te devolvi isso com uma pergunta. Se você tem um carro e você não tem um seguro de carro e você dá um PT nele, você ligaria numa seguradora para fazer o seguro do seu carro? Não. Sim. Você perdeu o timing. Então, assim, o time do seguro é antes. Por isso que ele faz parte de um planejamento financeiro. Porque ele protege todos os seus sonhos ao longo da vida. Se você deixa para escolher esse momento pode não acontecer. Pode ser que você fique doente ou realmente morra antes. Então, você não vai ter a opção de decidir isso depois. E, estrategicamente, como é que você traz essa consciência para as pessoas, para elas entenderem dessa importância? Porque na mentoria a gente fala muito sobre a pesquisa, sobre o diagnóstico. Hoje em dia, médicos usam muito a anamnese, né? Sim. Para poder mostrar para o paciente o que ele tem, ou o que ele pode ter, ou o que ele não gostaria de ter. E as histórias, os cases de sucesso, os pagamentos que você já fez, até mesmo na pandemia. Exatamente. Muitas pessoas. O storytelling, né, acho que é uma das ferramentas mais eficazes de realmente conscientizar a pessoa, porque você não está contextualizando com a vida dela. Então, você não está trazendo aquele sofrimento para ela, mas você está passando exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de contratar e, mesmo assim, usaram o seguro, né? Contrataram e usaram. Óbvio, né? A gente contrata para não usar, mas se você tem a possibilidade de fazer esse planejamento com antecedência, é a melhor opção. Então, assim, não espere precisar, né? A dica que eu dou é, faça enquanto você é jovem e saudável, porque quando esses dois fatores não existem mais, ou fica muito caro ou inviável. Sim. E não é caro. As pessoas, elas não têm um conhecimento. Caro é você precisar fazer uma cirurgia, caro é você ficar sem andar, caro é você não ter mais vida. Eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela, nossa, eu tô tão cansada. Aí eu falei assim, ela falou assim, amiga, você vai descansar quando você morrer. Mas quando eu morrer, eu não vou ter como comemorar que eu tô descansada, então não quero. Então a gente não pensa nisso, é importante a gente ter essa consciência. Sim. E ela, por que as pessoas buscam tantos atalhos para poder chegar no resultado que elas querem? Cirurgia, às vezes ela busca uma cirurgia, ou até mesmo busca anabolizante. Por que elas não conseguem atingir essa transformação real? Bom, as pessoas gostam de ser imediatistas, né? Então, elas querem sempre um atalho. E eu costumo dizer que existe o atalho e existe a estratégia. Como que funciona o atalho? Você entrou na academia hoje, certo? Você precisa entender que a dieta, o treino, o sono são necessários para você ter o resultado. Mas você vai e usa uma caneta de emagrecimento, um esteroide anabolizante, ou mesmo faz uma cirurgia sem passar pelo processo, sem entender que o treino e a dieta são a base para você ter o seu resultado. Sobre a estratégia, beleza, você está há 2 anos treinando, certo? Você entendeu que você precisa se alimentar, precisa dormir, precisa treinar, você está ali constantemente fazendo tudo e vai usar o quê? Uma cirurgia ou um esteroide anabolizante prescrito por um médico como estratégia, porque quando você parar de usar o esteroide anabolizante, você vai conseguir manter aquele resultado. Quando você fizer a cirurgia, você vai conseguir manter também o resultado, porque se você
usou o atalho, você fez a cirurgia, tenho milhões de testemunhos sobre isso. Que as pessoas fazem cirurgia e engordou Volta tudo tudo. novamente até pior, entendeu? E tem muito a ver em relação à mentalidade também. Sim. Como que a mentalidade influencia nisso? A mentalidade, você tem que estar ali com o seu emocional bem resolvido. Mas hoje em dia é difícil, né? É difícil. Pagar o preço. Mas você tem que entender que a comparação é o que faz as pessoas utilizarem esse atalho, porque eles entram e vêem as pessoas fortes, as pessoas saradas, e eles não veem que todo mundo que está ali com o corpo legal passaram anos, 10 anos, 15 anos. Então, eles estão vendo ali o que eles... Só o resultado, Só estão né? Mas não observando o bastidor. resultado, mas não entenderam, não conversaram muitas vezes com a pessoa ali para entender. Pô, você precisa passar pelo processo para ter o que eu falo é um resultado sólido. Um resultado que você dá uma escapadinha no final de semana, você viajou 15 dias, você não vai jogar o seu resultado que você treinou por anos por água abaixo, entendeu? E, Alaor, por que o treino de força, por que a academia ela é tão importante? Bom, a musculação, ela é o principal fator para você ter longevidade, você envelhecer com saúde. Você treinar o seu músculo vai aumentar a sua capacidade de viver, porque músculo é saúde. Músculo é como se fosse uma armadura. Lembra do Cavaleiro dos Zodíacos, que eles têm aquelas armaduras? O nosso músculo é isso. Se você aumenta a sua capacidade muscular em desenvolvimento, você melhora a função do coração, a sua circulação sanguínea, o seu sistema nervoso, entendeu? Então, a musculação, ela vai te trazer fonte de energia e mais vida. É isso que as pessoas têm que entender. É muito importante a gente trabalhar a presença digital, porque é isso, as pessoas não têm esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. E todo o conhecimento que a gente tem, a gente não consegue passar em um único conteúdo. Sim. Então, é uma construção. E agora, pra gente trazer dicas pra galera lá de casa conseguir aplicar de forma simples. Como a presença digital de vocês dois contribui para trazer clientes certos? Como que esse posicionamento, começando pela Letícia, esse posicionamento é importante para você trazer o cliente certo? Olha, se a gente consegue trazer um tema interessante, eu vejo que é muito atrativo quando a gente fala de humor, né? Quando a gente faz humor, os memes é os que bombam, né? Mas para você trazer realmente um conteúdo que impacte a vida da pessoa, você tem que trazer algo que tenha contribuição mesmo. Uma informação útil, algo diferente, uma verdade que as pessoas não sabem. Então, aquele vídeo que a gente gravou, né, do que os bancos não te contam, né? Aquilo... O seguro da minha mãe era de banco. Aquilo rendeu muito, porque quando eu vi pessoas muito próximas minhas, inclusive essa é a minha vizinha de porta, falou: Letícia, pelo amor de Deus, eu não sabia disso, o banco não paga, o banco faz isso. E aí eu falei, olha que bacana, né? Eu trouxe uma verdade que estava encoberta. Então, quando você traz algo útil de verdade, porque você que está trazendo um conteúdo que vai fazer diferença na sua vida, aquilo pode viralizar, aquilo pode ajudar uma quantidade muito grande de pessoas. Esse é o intuito. E é muito bacana você trazer dessa forma, porque na mentoria a gente fala muito sobre o cliente potencial, sobre como a gente vai criar conteúdos para que esse cliente se identifique, se veja naquela situação. Igual, esse é um conteúdo super obscuro, pouquíssimas pessoas falam sobre isso ou ninguém fala sobre isso. Então, quando a gente falou sobre as dores, os desejos, naquele primeiro passo da mentoria, é justamente isso, é criar conteúdos que geram, que a pessoa se vê naquela situação, que é uma situação em comum que ela passa todos os dias, é uma crença positiva ou uma crença negativa, são conteúdos diferentes. Então, as pessoas falam pra mim, mas Lari, o que eu vou falar? Você vai falar relacionado à dor, o medo, o desejo, o benefício, a situação que o seu cliente passa todos os dias. Então, se eu estou vendendo um produto que cresce cabelo, eu vou falar sobre queda de cabelo, sobre calvície, sobre buraco na cabeça, sobre como isso influencia na autoestima. E as pessoas têm muita dificuldade do nicho. E esse é um assunto muito importante, gente, porque é impressionante. A pessoa cria um conteúdo, ela não chega no cliente porque ela não tem um nicho. E o que é um nicho? O nicho é a fatia do mercado que você vai... que você vai trazer o seu diferencial, que você vai escolher atingir. Então, quando a gente fala, por exemplo, moda, o nicho não é moda. O nicho são mulheres que querem ser elegantes no seu trabalho. Ou que querem
se sentir bonitas pro seu marido. Então, quanto mais direcionado, melhor. Porque a parte de academia, de musculação, personal, envolve muitas coisas. A pessoa quer ganhar massa, quer perder massa, aquela pessoa que ela quer se sentir massa, melhor. Aí, viu como eu entendo, gente? Massa gorda. Massa gorda. Pessoa quer sentir melhor, ela quer que o marido olhe pra ela de outro jeito, ela quer ter uma pele mais bonita. Ela quer entrar naquele jeans. Ela quer entrar naquela roupa que ela não entra há muitos anos. Então não é só o treinar, porque se for pelo treinar a pessoa não vai. Sim. É pelo benefício que aquilo traz. E entender que o seu produto, ele atinge um cliente ideal é muito importante para criar os conteúdos. Porque senão você vai criar qualquer tipo de conteúdo. E tudo é legal, só que o conteúdo tem que ter estratégico. É importante ele começar com uma pergunta que gere uma identificação. Dica gratuita para vocês, tá? Só dou para os meus alunos. É muito importante você começar com uma pergunta, você trazer um tema que vai ser relacionado a essa dor, a esse medo. Depois você discorrer ali sobre esse tema, falar um pouquinho sobre esse assunto, falar da sua autoridade, quem é você. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Lari, todo mundo me conhece, eu vou fazer vídeo toda hora me apresentando? Não vou dizer toda hora, mas pelo menos a cada um sim, um não. Porque vão ter pessoas novas, você está criando conteúdo para as pessoas te conhecerem. E para fechar essa parte, a chamada de ação. O como é importante. Lembra? Quando a gente fez, CTA. o Alaor também, Sim. quando a gente fez aquele... Comenta aqui tal palavra que eu vou te mandar um presente. E as pessoas clicam, respondem essa pesquisa e aí você começa a gerar uma conexão. Porque eu falo, por que as pessoas sofrem? Elas querem vender para uma pessoa que não quer comprar. Sim. Mas tem um monte de gente querendo comprar. Tem um monte de gente querendo comprar, mas aí ela vai comprar de quem? Eu falo assim, é porque assim, parece De que... quem ela compra, Letícia? Parece que é muito óbvio o que a gente sabe, né? Você fala com muita naturalidade, com muita propriedade sobre a comunicação. Só que tem gente que não tem a menor ideia. Então, quando você transforma isso num vídeo, você dá acesso às pessoas. Você fala, ninguém nem imaginou que a comunicação tinha um impacto tão grande num vídeo. E aí, quando você explica isso e a pessoa tem uma diferença ali no Instagram dela, aí você fala, quando eu recebi todos os leads, né, que eu te falei, você falou, tá vendo? Eu falei assim, gente, eu não tô acreditando, né? Eu não tô acreditando que realmente a Larissa tinha razão, né? Não vou negar mais. Isso que a gente fez um orgânico, hein? Sem Botou um nada de centavo patrocínio, de tráfego. nada. Isso que é legal, né? A gente traz uma coisa que pra gente é óbvia, mas tem muita gente que não tem ideia disso. Sim. E hoje na internet tem tantas pessoas que não têm conhecimento nenhum, mas elas estão ali. Todo dia aparecendo, todo dia botando a cara a tapa, Sim. todo dia tendo ali a coragem. Eu falo que são os 3 Cs. Coragem, constância e criatividade. Se você não tem um desses 3, você não consegue crescer no digital. Não, e o esforçado também sempre ganha do talentoso que não se esforça, Com né? certeza. Com certeza, com certeza. Agora, pra gente poder ir pro final, quero que vocês respondam com uma frase ou uma palavra. Comunicação pra você, Letícia, é? Primordial. Pra você, Alaor? É tudo. Uma verdade que precisa ser dita sobre saúde financeira. Primeiro a gente se protege do que pode dar errado e depois a gente investe no que pode dar certo. Incrível. Alaor? Saúde física, uma verdade. Faz o básico que funciona. Não queira inventar moda. E um conselho pra quem tem medo de gravar vídeo. Nossa, tipo eu? Eu no passado já, eu no passado. Olha, tem até aquele meme que tá rolando, né? Que tá em alta, que é primeiro você faz, depois você melhora, Depois você né? melhora. Primeiro você É. vai... Eu acho que é isso, Lari. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter você e você pegar na mão. Porque eu acho que quebrar essa barreira da coragem de você tomar o primeiro passo, porque depois você começa, ele fica mais fluido, fica mais natural. Mas essa barreira inicial tem que ser quebrada. Então, assim, só faz o primeiro. Dificilmente ela é quebrada sozinha, né? Por isso que eu tive a sua ajuda. Gente, olha, eu confesso, eu não faria sem ela, de verdade. Eu Não me queira, rendo. pra mim, não queira perfeição, né? Porque se você for ficar buscando a perfeição, novamente, comparando a pessoa que tá lá na frente, você não vai postar nada. Faz e posta o primeiro, vê no que dá e vai aperfeiçoando. É o que você ensina pra gente, Mas eu acho né? importante você ter uma orientação de um profissional, sabe? Porque quando você faz isso sozinha, ok, você vai no esforço, você vai lá. Não tem uma legenda, né? Não tem nenhuma estrutura de vídeo, não tem corte. Mas, Lari,
E assim, eu tive realmente uma mentoria com você, né? Não foi uma simples consultoria. Você teve que gastar uns bons tempos. Ah, Letícia foi umas 6 horas, viu? Um bom dinheiro. Normalmente é 3 horas, foi 12. Mas que valeu cada centavo, porque realmente quando você tem uma orientação profissional, você pula algumas etapas. E essas etapas que são etapas de iniciante. Então você já consegue gravar um vídeo que é rápido, instrutivo, ele é assertivo. Então assim, eu recomendo de verdade que as pessoas queiram investir um pouco, sabe? Investir nisso, porque um dia com você já quebra essa barreira do início. Sim. E você vai ter um pouco mais de efetividade no que você for fazer ali na rede social. Sim. E o que eu falaria para essas pessoas que têm medo é: comece independente do que você vai achar que as pessoas estão achando sobre você. Porque amanhã elas nem lembram que você existe. Nem vai lembrar. Os memes passam. Eles passam, depois todo mundo esquece, né? Vira outro. E Alaor, o que você diria pro Alaor de 10 anos atrás? Bom, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Segundo a lei Josué. E você, Letícia? Eu acho que eu falaria: nunca se desvie da palavra de Deus. Mantenha o seu coração nele, que tudo vai dar certo. Eu falaria: acredite mais em você, que você pode tudo o que você quiser, mas só se você acreditar. Legal. E sucesso, Alaor, pra você é? Sucesso é viver... Ter uma esposa linda, minha filha maravilhosa. Sucesso pra mim é viver alinhado com o que Deus me confiou no meu propósito. Você, Lê? Olha, pra mim o sucesso não tá ligado exclusivamente a dinheiro. Eu acho que sucesso pra mim é o tamanho do problema que você consegue resolver na vida de alguém. Assim, sabe? Eu acho que isso me faz ser uma pessoa sucedida, bem-sucedida. O tamanho do problema que eu resolvo é muito grande. E o quanto isso impacta na vida do outro, né? É o legado, é o que a gente fala. Legado não é o que você faz para as pessoas, é o que você deixa na vida delas, de verdade. Exatamente, a diferença que fez, né? Bom, estamos indo pro fim. Tava tão legal. Agora que a gente é muito chique, né? Não é pra subir na mesa, Letícia. A gente é muito chique, eu tô muito feliz, muito grata pela oportunidade de ter esse programa no YouTube, com certeza daqui a pouco estamos na televisão, né? Na verdade aqui já é uma televisão, tá, gente? Se você não teve oportunidade pra televisão, vem pra cá primeiro pra você se profissionalizar um pouquinho mais, pra você já ir com toda a força. Aí eu adorei aqui, hein? Lindo, que estrutura, né? Aqui maravilhoso. É encantador. Eu achei, assim, muito bonito, assim, sabe? Bem feito. Qualidade, sofisticado. Né? Sim. Incrível. Quero agradecer mais uma vez, então, a Box 404 Studios. Aqui em Campinas é o lugar ideal para você gravar os seus cursos, seus podcasts, seus conteúdos. Até mesmo, se você quiser vir aqui alugar por 1 hora para você fazer os seus vídeos da semana. É uma super dica que eu dou até para os meus alunos também. E quero deixar as minhas redes sociais. O meu Instagram é @LariLimaTransforma. Eu ajudo você a desenvolver estratégias, a entender quais são os conhecimentos, os conteúdos, as ferramentas que facilitam a sua vida para gravar seus conteúdos de forma totalmente descomplicada, com estratégia e intenção. Vai ser um prazer. Se você me escolher como sua mentora, eu vou te escolher como meu aluno. E eu quero que a Letícia fale um pouquinho também as suas redes sociais, o Alaor também, pra gente poder finalizar. O meu Instagram, eu só tenho o Instagram, é Letícia Guerra 1234. Então lá tem toda a minha vida misturada, pessoal, profissional, bem orgânico mesmo. E o seu, Alaor? O meu é Alaor Guimarães. Eu atuo presencial em Alphaville, mas para você que seja de fora, eu faço consultoria online também e vai ser um prazer poder te ajudar a chegar perto do seu objetivo. Incrível. Gente, uma ótima quarta-feira pra vocês. Esse programa é gravado, tá? Ele vai ao ar, mas eu só vou avisar lá no Instagram. Então acalma aí, não fica nervoso, que a hora que for pro ar vai estar lá um takezinho lá no Instagram pra vocês acompanharem direto pelo YouTube, tá bom? Um beijo, tchau!